Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Que o Senhor te guarde, te livre, que a paz e a bênção de Deus esteja em abundância sobre a sua vida e toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Se você crer, você diz: eu creio, eu acredito, em nome de Jesus Cristo. Tem uma mensagem, eu tenho uma palavra de Deus para você neste momento. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal e deseja, se inscreva, é gratuito. Lembrando que se você já é um inscrito, você não precisa se inscrever-se mais. A gente se inscreve uma única vez, tá? A inscrição é para aqueles que ainda não são inscritos. Aí você clica neste nome, inscrever-se, e você já se torna-se um inscrito do canal, sem nenhum custo, sem pagar nada. E isso, meus irmãos, fortalece o canal para outras pessoas também poderem ouvir as orações e as mensagens que nós temos trazido aqui diariamente. Como também você deixa o seu joinha, você clica aí, isso mesmo, nesse dedinho aí, nesse joinha, e você vai estar clicando apenas uma vez e vai estar indicando para o YouTube que você gostou, você tem ouvido, você tem participado e acompanhado e gostado do conteúdo, das orações, das mensagens que nós temos trazido aqui todos os dias. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Números, no capítulo 13, a Bíblia faz menção, meus irmãos, que Deus ordenasse isso mesmo, que Deus ordenou a Moisés, né? Moisés era aquele que estava escolhido por Deus, né? Que estava guiando, cuidando, isso mesmo, do povo de Israel, isso mesmo, durante ali a caminhada pelo deserto, isso mesmo, até a terra que Deus tinha prometido, a terra que manava leite e mel. E aqui nesta passagem, Deus disse: olha, Moisés, escolhe 12 homens, cada homem, isso mesmo, é o responsável por cada tribo de Israel. Era 12 tribos, pois então cada um era um representante das tribos de Israel, era que representava todo aquele povo que Deus tinha feito uma promessa para colocar eles na terra prometida, que eles iriam prosperar, multiplicar. Seria o povo ali, o modelo, o povo escolhido de Deus, o povo escolhido de Deus, que iria abençoar todas as outras nações por meio das bênçãos de Deus na vida daquele povo. E hoje, meus irmãos, nós somos o povo escolhido. Nós temos uma aliança, isso mesmo, por meio de Jesus Cristo, isso mesmo. E aquele que está em Cristo é um modelo, é um exemplo para todo este mundo. E através da nossa vida, meus irmãos, todas as pessoas podem receber as bênçãos e ser abençoadas em nome de Jesus Cristo. E Deus ordena, né, por meio de Moisés, que enviasse 12 homens, conhecidos como os 12 espias. 12 espias que estariam indo, meus irmãos, até a terra prometida, porque aqui eles ainda estavam no deserto. Eles estavam aqui no deserto, já estavam se aproximando à terra prometida. Lembrando que aqui, meus irmãos, eles já tinham passado um ano no deserto, apenas um único ano eles tinham passado no deserto, desde a sua saída do Egito. Desde quando Deus libertou eles no Egito, Deus, meus irmãos, conduziu eles perante um ano até aqui, neste momento. Aqui Deus deu a lei, aqui Deus instruiu, aqui Deus, meus irmãos, estabeleceu o seu santuário no meio deles, estabeleceu os sacerdotes. Deus aqui, meus irmãos, instruiu, guiou, ordenou, Deus, os seus estatutos, as leis, para que esse povo seguisse, servisse a Deus em obediência, em todo o tempo, isso mesmo. E que verdadeiramente eles fossem o povo de Deus, o povo escolhido, a nação santa, o sacerdócio real, como a palavra mesmo diz.
E esses 12 homens, eles estavam indo espiar a terra prometida, fazer um relatório ali, quem morava naquela terra, se a terra era boa, era uma terra fértil, havia produtividade, havia criações, o que havia naquela terra. Moisés manda aqueles homens fazer um relatório, espiar, observar aquela terra. Isso mesmo, observar. Até então, para que eles pudessem planejar entrar naquela terra. Era tudo muito organizado, era tudo muito conduzido, isso mesmo, muito planejado. Eles não iam de qualquer forma. Era tudo, meus irmãos, com muito ordenanças, isso mesmo. Tudo com muito zelo e organização. E Moisés manda esses 12 homens ir lá. E eles passaram 40 dias rodeando aquela terra, espiando, fazendo o relatório, como também trouxeram uvas, isso mesmo, e frutos daquela terra, para provar que verdadeiramente aquela terra era uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, uma terra produtiva, que produzia, era uma terra próspera, isso mesmo. Só que também aqueles 12 homens, aqueles 12 espias, representando cada um deles uma tribo de Israel, dos filhos de Jacó, representando os 12 filhos de Jacó, que se tornaram tribos, 12 tribos. Eles observaram, meus irmãos, que havia ali homens, isso mesmo, maus, havia ali, meus irmãos, habitantes ali, habitantes, meus irmãos, que era um povo mau, um povo rebelde, que não temia a Deus e verdadeiramente habitava. Pessoas ali, homens que não agradavam a Deus, descendentes de povos pagãos, isso mesmo, que viviam segundo a sua maldade do seu coração. Mas todas estas coisas serviu para colocarem ali, meus irmãos, no relatório. E quando eles voltam, depois dos 40 dias, até a congregação, no meio daquele povo ali, isso mesmo, mais de 3 milhões de pessoas no meio do deserto ali, acampados, ali, meus irmãos, o santuário, onde estava ali, meus irmãos, a arca da aliança, onde estavam os utensílios sagrados, e eles chegaram ali, e todo o povo se juntou para ouvir o relatório daqueles 12 homens, que eram os espias. E aqueles homens, meus irmãos, começaram agora a dar o relatório, isso mesmo, como está escrito no livro de Números, no capítulo 13, isso mesmo, a partir do versículo, isso mesmo, 25, aqui eles começam a dar o relatório daquela terra. E disseram, depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Isso mesmo, no versículo 25, no versículo 25. E disseram assim, no versículo 27, e eles disseram, preste bem atenção, e contaram-lhes e lhes disseram, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. E aquele povo, meus irmãos, contou, olha, a terra em que nós fomos é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra que é produtiva, é uma terra muito boa. Este foi o relatório dos espias, que passaram para Moisés, Arão e toda aquela congregação, aquele povo que estava ali à espera. E eles disseram, o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam nesta terra. Isso mesmo. E eles disseram, os amalequitas habitam nesta terra, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Eles, meus irmãos, passaram um relatório, dizendo que a terra era uma terra boa, frutífera, produtiva, uma terra, meus irmãos, de uma grande colheita, uma terra, meus irmãos, que verdadeiramente manava leite e mel. Só que, meus irmãos,
eles começaram agora a difamar aquela terra. Difamar como? A colocar, meus irmãos, mau gosto naquela promessa que Deus tinha feito para eles. 10 homens daqueles espias que foram, eles começaram a difamar a terra, dizendo: olha, a terra é boa, mas nós não podemos entrar lá. Por quê? Porque é uma terra, meus irmãos, eles começaram a dizer, é uma terra que habitam povos maus, os amalequitas habitam lá, os amorreus, os jebuseus, eram povos pagãos, povos, meus irmãos, que habitavam ali, descendentes de gigantes. E eles disseram: nós não podemos entrar nesta terra. Quem poderá ir lá? Nós seremos consumidos. Esta terra ninguém pode entrar lá. É uma terra habitada por povos maus. Só que quem tinha feito esta promessa de colocar Israel naquela terra, este povo naquela terra, foi Deus. Isso mesmo. Deus estava dizendo: olha, vocês vão para lá. Lá será um lugar de vocês. Lá será um lugar que vocês irão habitar. Isso mesmo. E o Senhor, meus irmãos, já sabia que ali, meus irmãos, aquela terra estava invadida por povos, isso mesmo, que não serviam a Deus, não agradavam a Deus. Isso mesmo. O Senhor já sabia. Isso mesmo. Mas Deus queria que aquele povo fosse para lá. Deus queria que eles habitassem lá. Esta era a promessa do Senhor. Isso mesmo. E esses 10 homens começaram a difamar, dizendo: olha, vocês não podem ir para lá. Nós não podemos ir. Nós seremos consumidos. Isso mesmo. Nós seremos consumidos. Aí 2 homens, daqueles 12 espias, um chamado Caleb, e o outro, meus irmãos, chamado Josué, 2 apenas dos 12, eles disseram: não, de forma alguma, se o Senhor se agradar de nós, nós iremos entrar nesta terra, nós iremos seguir em frente, e nós vamos entrar e habitar nesta terra. É uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, e nós temos por ela como promessa de Deus, nós temos ela por promessas de Deus, nós vamos lá. Isso mesmo. E os outros 10, meus irmãos, difamaram, criaram um alvoroço ali no meio daquele povo, difamaram, disseram: olha, nós não podemos ir para lá, nós iremos ser consumidos. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que, na verdade, tudo é possível, e se nós, meus irmãos, vivemos segundo a vontade, a palavra de Deus, aquilo que Deus ele promete, ele cumpre. Não devemos ser induzidos por pessoas, meus irmãos, ou por situações que não veem pelos olhos da fé, por coisas ou situações ou pessoas, meus irmãos, que não veem, meus irmãos, que não vivem pela fé e não compreendem o poder e a manifestação de Deus. Isso mesmo. Quando, meus irmãos, aqueles 10 homens difamaram a terra, dizendo que não podiam ir lá, eles estavam dizendo: olha, Deus não pode nos botar lá. Esse Deus o qual nós servimos, nós somos obedientes, o poder dele é limitado, ele não consegue lutar contra este povo. Mas Deus, meus irmãos, tinha vencido o Faraó. Isso mesmo. O Senhor tinha abrido o mar vermelho, o Senhor mandava mandar dos céus, o Senhor operava milagres, uma nuvem, uma coluna de nuvem, guardava eles de dia. Isso mesmo. Por conta do calor, uma coluna de fogo à noite os protegia por conta do frio e os iluminava. Meus irmãos, o Senhor, ele é poderoso e nos conduzirá. Agora, meus irmãos, nós devemos servir. E como Caleb e Josué disse, se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nesta terra prometida. Se nós, meus irmãos, atentar, obedecer, servir ao Senhor, crer no seu poder, em obediência e viver pela fé, nós entraremos na terra prometida, a qual o Senhor nos prometeu. E ele disse, olha o que ele disse: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos
animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram, porém os outros 10 homens disseram isso mesmo. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quem vive pela fé, e vive, meus irmãos, crendo no poder de Deus, sabe que tudo é possível. Diz, vamos, porque Deus está conosco, Deus vai nos dar a vitória. Quem não vive pela fé, quem não vive, meus irmãos, segundo a vontade e a obediência a Deus, faz como esses 10, dizendo, não, eles são mais fortes do que nós. Quem vive pela fé não vê obstáculos, não vê inimigo grande, não vê situação difícil, sabe que Deus irá nos ajudar, irá nos fazer vencer. Mas quem não vive pela fé, virá todos os obstáculos, como, meus irmãos, improváveis, impossíveis, e que não pode, é impossível, isso mesmo. Mas quem vive pela fé, sabe, meus irmãos, que o Senhor é poderoso e Ele vai fazer todas as coisas. E devemos viver pela fé. E a terra estava difamada, isso mesmo. Aqueles 10 homens difamaram, aqueles 10 espias difamaram a terra perante toda aquela congregação. Aquilo entristeceu ao Senhor. O Senhor estava triste com aquele povo, porque o Senhor queria botar eles agora, apenas com um único ano de caminhada. Eles só tinham passado um ano no deserto, isso mesmo. E Deus já queria botar eles na terra prometida. E agora, meus irmãos, pela rebeldia, agora, meus irmãos, pela incredulidade, pela murmuração, isso mesmo. Deus, meus irmãos, retardou. Deus, meus irmãos, se entristeceu e desistiu de colocar aquele povo agora naquela terra, naquele momento. E o Senhor manda aquele povo voltar e rodear o deserto de novo. E passaram 40 anos. A ponto, meus irmãos, que todos aqueles que saíram do Egito não puderam entrar na terra prometida. Apenas as gerações novas, as novas gerações, os descendentes daquele povo foi que entraram. Por conta da rebeldia, eles foram, meus irmãos, eles foram consumidos e morreram ali no deserto durante aqueles 40 anos. Mas a vontade de Deus é que no espaço de um único ano, isso mesmo, há 2 anos, aquele povo já estivesse na terra prometida. A incredulidade, a dúvida, nos faz retardar e nos faz perder, muitas vezes, a promessa e a bênção de Deus. Devemos crer e saber que o Deus poderoso, aquele que prometeu, Ele estará conosco. Não há obstáculo, não há dificuldade, não há nada que possa impedir o agir de Deus, agindo em favor daquele que crer, daquele que vive pela fé. Coloque a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso e Ele estará agindo em seu favor. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, por esta pessoa agora que está nos ouvindo. Pai, eu oro, meu Deus, pelo que está aflito, cansado, pelo que crer que tem uma promessa, Senhor. Uma promessa, Senhor, de bênçãos, de libertação, de transformação, uma promessa na sua vida, na sua casa, na sua vida espiritual, sentimental, familiar, econômica, a promessa da salvação por meio de Jesus Cristo, e não há nada que possa impedir. Oh meu Pai, em nome de Jesus, se existir alguém doente agora, que seja curado, que seja livre pelo teu poder. Toca agora, Senhor, no doente, no que está sentindo dores no seu corpo, no seu coração, dores na coluna, inchaço, diabetes, colesterol, problemas espirituais. Pai, em nome de Jesus Cristo, entra agora, Senhor, trazendo vida, cura, libertação. Eu oro, Senhor, e eu declaro em nome de Jesus Cristo a bênção, a saúde. Receba aí de Deus agora a bênção sobre a sua vida. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz.